Caríssimos irmãos, celebramos hoje o primeiro domingo da Paixão. Iniciamos assim o tempo da Paixão. Nos próximos dias nós iremos acompanhar Nosso Senhor no seu sofrimento. A Quaresma, que foi um tempo de conversão, um tempo de renovação da nossa vida espiritual, agora o tempo da Paixão é consagrado especialmente à memória dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos percebendo já esses sentimentos na liturgia, onde se cessam os acordes alegres na missa, onde desaparece a oração do Glória ao Pai, tanto no introito como no lavabo. Os senhores também perceberam que o padre não rezou ao pé do altar o Salmo 42. De maneira muito especial, os textos da missa vão nos falando da paixão, dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, com uma ênfase maior. E principalmente um sinal muito marcante para os fiéis, as imagens sagradas que são, a partir de hoje, veladas. Justamente para lembrar para nós, para colocar a nossa atenção na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez algum fiel se pergunte, mas padre, se é para estarmos mais atentos, meditarmos mais na paixão de nosso Senhor, por que também os crucifixos estão cobertos? Na antiguidade, os crucifixos não traziam a imagem do crucificado, mas eram ornadas com pedras preciosas, porque nos primeiros séculos, os cristãos, ao olhar para a cruz, pensavam não tanto no sofrimento de nosso Senhor, mas na vitória, no triunfo de Cristo sobre o pecado e no prêmio que nosso Senhor conquistou para nós pela sua paixão. Então, por isso se cobria também a imagem, se cobria os crucifixos, para esconder também essas pedras preciosas. Hoje nós já olhamos mais para a paixão, para o crucifixo, para a cruz, não tanto com esse sentido do prêmio, mas com o sentido dos sofrimentos redentores de nosso Senhor. Mas a Igreja chama a paixão de nosso Senhor de feliz paixão, e a cruz de nosso Senhor, nós dizemos em tantos cânticos, Ave Crux, salve, ó cruz, que és a nossa alegria. E nós percebemos esse sentido na oração hoje do prefácio, onde o padre vai rezar assim: estabelecestes na cruz a salvação do gênero humano, para que dali renascesse a vida, donde se originava a morte, e para que o demônio que tinha vencido o homem no madeiro fosse também vencido por nosso Senhor Jesus Cristo. É o sentido do triunfo de nosso Senhor no madeiro da cruz. Na epístola, caríssimos irmãos, a primeira leitura que está retirada da carta de São Paulo aos Hebreus, uma carta tanto sacerdotal, onde se fala tantas vezes dos sacrifícios, dos ritos que faziam os hebreus, do templo, do sacerdócio, tudo isso que é figura do sacerdócio de Cristo, do sacerdócio da nova e eterna aliança. Então São Paulo vai mostrando a superioridade do sacrifício e do sacerdócio de Cristo sobre o sacrifício e o sacerdócio dos judeus da antiga aliança. Então vai dizer São Paulo que nosso Senhor, Ele entra no santuário, no santo dos santos do céu, para oferecer a Deus o sacrifício. Quem entra nesse santuário é nosso Senhor Jesus Cristo, o Pontífice, aquele que une o céu e a terra novamente, aquele que constrói essa ponte
para que o homem possa novamente entrar em comunhão com Deus. É o sumo, o verdadeiro sacerdote, não ungido, caríssimos irmãos, com óleo, e não ungido no templo sagrado ou numa grande e hermosa catedral, mas é ungido com o Espírito Santo, é ungido no seio da Virgem Maria. Quando nosso Senhor vai dizer, eis que venho, tu me destes um corpo, ó Pai, e esse corpo, já ali no ventre de Nossa Senhora, era ungido como sumo e eterno sacerdote. Torna assim o mediador, aquele que nos une a Deus. E onde é que nosso Senhor entra? Vai dizer São Paulo, não em um tabernáculo feito por mãos humanas, não em um templo construído pelos homens, mas em um tabernáculo melhor e mais perfeito, no céu, onde está Deus Pai. E como nosso Senhor entra nesse templo, nós sabemos que na antiga aliança, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar mais sagrado do templo para oferecer a Deus o sacrifício, o sangue dos animais, dos bodes, dos bezerros. Sacrifício esse, caríssimos irmãos, que era capaz apenas de santificar, digamos assim, a carne, apagar legalmente as falhas externas daqueles que estavam assim impuros. Nosso Senhor entra no santuário do céu, não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. O sangue de um Deus, o sangue do Filho de Deus, nosso Senhor oferece ao seu Pai por nós, as suas chagas, as suas dores, o seu preciosíssimo sangue. Ele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, o único Cordeiro capaz de apagar a mancha do pecado. Só nosso Senhor, só o sacrifício de um Deus é capaz de limpar a consciência, a nossa alma dos nossos pecados. Porque sendo o pecado uma ofensa infinita à bondade de Deus, é necessário que o sacrifício reparador também seja de valor infinito. É o sacrifício de um Deus por nós. E quando entra nosso Senhor nesse santuário, nosso Senhor entra uma vez para sempre. O sumo sacerdote da antiga lei entrava uma vez por ano. Nosso Senhor bastou apenas uma vez oferecer o seu sacrifício. Aquilo que nós celebramos na Santa Missa é a renovação do sacrifício do Calvário de nosso Senhor, do seu único e eterno sacrifício. Não é um sacrifício novo, é o mesmo sacrifício que é atualizado até o final dos tempos, para que possamos cada vez mais beber, receber os frutos da paixão redentora do nosso Senhor. E para que entra nosso Senhor nesse santuário? Entra nosso Senhor para nos redimir. O sacrifício dos judeus, o sacrifício da antiga lei, conferia apenas uma pureza legal. O sacrifício de nosso Senhor nos dá o perdão dos nossos pecados. O sacrifício dos judeus, que purificava a carne, esse sacrifício só purificava a carne por causa da virtude e da paixão futura de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, nosso Senhor vai também falar da sua paixão, quando nosso Senhor diz que Abraão viu o seu dia e se encheu de alegria. Nos recordemos, caríssimos irmãos, Deus, nosso Senhor, pediu a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque, era o filho da promessa. E Abraão, como homem temente e homem de fé, ele vai oferecer o seu filho em sacrifício. Coloca o seu filho no jumentinho e eles partem para o monte Moriá.
como nosso Senhor entrou em Jerusalém para o seu sacrifício, montado no jumentinho, como vamos meditar no próximo domingo, na sua entrada, domingo de Ramos, na entrada triunfal de nosso Senhor em Jerusalém. Também Abraão e Isaque vai ao monte do sacrifício no jumentinho. Chegando ao monte, Abraão recolhe as lenhas e coloca nos ombros do seu filho Isaque. Assim como o Pai colocou nos ombros de nosso Senhor Jesus Cristo o madeiro da cruz. E Abraão e Isaque sobem para aquele monte onde Deus havia indicado para oferecer o sacrifício. E no meio do caminho a criança pergunta para seu pai: meu pai, nós temos a lenha, nós temos a faca, mas onde está a vítima para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá. Dá uma resposta no futuro, porque o sacrifício verdadeiro e redentor é o sacrifício do Filho único do Pai eterno. E eles sobem aquela montanha. E quando Abraão vai descer a faca sobre o seu filho, o anjo do Senhor diz: basta, Abraão, sua fé já foi provada. E Abraão olha e vê um animal, um carneiro ali, pendurado numa árvore, com os espinhos, os seus chifres pendurados em uma árvore. E Deus indica que aquele é o sacrifício, o animal para sacrificar, e não o seu filho, porque a sua fé já foi provada. Aí Abraão viu o dia do Senhor. Esse animal era uma figura do sacrifício de Cristo. Estava pendurada por quê? Porque o sacrifício de nosso Senhor é um sacrifício de um Deus. Nosso Senhor vem do céu, vem de junto do Pai, para morrer por nós. E para nossa redenção se fez homem e morreu por nós. Nós dizemos no credo. Assim Abraão viu, de maneira mística, espiritual, o dia do Senhor, o sacrifício do Senhor. E nós começamos, a partir de hoje, a meditar esse sacrifício. Nós vemos a ira dos judeus contra nosso Senhor. O chamam de samaritano, o chamam de possesso. E nosso Senhor vai revidando ali com a palavra de Deus, mostrando-lhes a verdade. E quando nosso Senhor diz: antes que Abraão existisse, eu sou. É o nome sagrado de Deus. Nosso Senhor revela a sua divindade e por isso ele vai morrer na cruz, porque ele se proclamou Deus. E no mesmo instante os judeus pegaram as pedras para apedrejar nosso Senhor, que nosso Senhor já tinha chamado eles de mentirosos e de que eles não eram de Deus. Mas quando nosso Senhor diz: eu sou, o nome sagrado de Deus, eu sou o que sou, disse nosso Deus, lá no início, lá no Gênesis, Deus vai se revelando. E nosso Senhor várias vezes vai mostrando a sua divindade, agora de maneira aberta. Se recordem que quando nosso Senhor na quinta-feira santa vai ser preso, e nosso Senhor pergunta: a quem procurais? E os soldados vão dizer: a Jesus o Nazareno. E nosso Senhor vai dizer novamente: eu sou, o nome sagrado de Deus. E diz o Evangelho que no mesmo instante aqueles homens caíram por terra ao ouvir nosso Senhor, Deus nosso Senhor, pronunciar o seu nome sagrado. Nosso Senhor é maior do que Abraão. O seu sacrifício é maior do que qualquer sacrifício da antiga lei, porque os sacrifícios da antiga lei, caríssimos irmãos, eram apenas uma figura do sacrifício redentor do nosso Senhor. Então essa semana, caríssimos irmãos, vamos meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro de Alcântara nos diz que são 6 as coisas que nós devemos meditar na paixão de Jesus. Em primeiro lugar, nós devemos meditar na grandeza das dores de nosso Senhor,
para nos compadecermos delas. Meditar o quanto nosso Senhor sofreu, desde o Horto das Oliveiras até a sua morte na cruz. Tão grandes as dores de nosso Senhor pela nossa redenção, e nós devemos nos compadecer, sentir também as dores da paixão de nosso Senhor, completar na nossa carne com os nossos sofrimentos o que falta à paixão de Jesus, como diz São Paulo. E o que falta à paixão de nosso Senhor é a nossa participação na sua paixão. Então vamos assim nos compadecendo, sentindo com nosso Senhor, nos unindo a esses mistérios das suas dores, que são dores de redenção. Em segundo lugar, nós devemos meditar a gravidade do nosso pecado. A causa da paixão de Jesus é o nosso pecado. Então nós devemos perceber o quanto é grave a desobediência a Deus. Os nossos pecados que causaram a paixão de Jesus, os pecados que nós vamos cometer durante essa semana, nosso Senhor pagou o preço desses pecados no altar da cruz. Então meditar na gravidade, o quanto grave, o quanto feio é o pecado horrendo, para que nós possamos detestar, odiar o pecado. Depois nós devemos pensar na grandeza do benefício da paixão de nosso Senhor, para termos a gratidão, agradecer a Deus, porque pela sua paixão, pela sua dor, Ele nos deu novamente a amizade com Deus, a filiação divina de sermos filhos de Deus, nos deu a graça de novamente o céu ser aberto, as portas do paraíso abertas para a nossa salvação, e agradecer ao Senhor. Em quarto lugar, nós devemos meditar na excelência da divina bondade e da caridade de nosso Senhor na sua paixão, para nós amarmos a nosso Senhor. Bastaria uma gota do seu sangue para redimir o mundo, para redimir vários mundos, vai dizer São Tomás de Aquino, mas nosso Senhor derrama todo o seu preciosíssimo sangue para demonstrar o excesso da sua bondade, do seu amor para conosco pecadores. Em quinto lugar, nós devemos meditar a conveniência do mistério, para que possamos nos maravilhar sempre ao meditar o quanto é misterioso a paixão de Jesus, um Deus que se fez homem, um Deus que vai morrer daquela maneira na cruz. Vai dizer as profecias que nosso Senhor parecia mais um verme do que um homem na cruz, uma chaga do pé à cabeça, um espanto para homens e para anjos. Nesse mistério da redenção, o quanto nosso Senhor se esvaziou da sua glória, se fez escravo e morreu na cruz para nos salvar. E em último lugar, nós devemos meditar na multidão, nas várias virtudes de nosso Senhor na sua paixão. Quantas virtudes resplandecem na paixão de nosso Senhor, o seu amor, o seu zelo pela glória de Deus, a sua sede de salvar as almas, a sua misericórdia, a sua bondade para com os pecadores, o seu perdão que dá ali aos seus algozes. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. O perdão àquele homem arrependido, o bom ladrão. E meditando nas virtudes da paixão de nosso Senhor, nós possamos imitar essas virtudes. O esforço contínuo em adquirir as virtudes de nosso Senhor. O esforço contínuo de nos unirmos à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O esforço contínuo de sermos um pouco mais parecidos com nosso Senhor. O esforço contínuo de morrermos para nós mesmos, de morrermos para o homem velho, para podermos ressuscitar com nosso Senhor na sua Santa Páscoa. Peçamos à Virgem Santíssima que interceda por nós, para que saibamos meditar, adorar a paixão redentora do nosso Senhor Jesus Cristo por nós,
durante essa semana da Paixão, nos preparando assim para as festividades maiores da nossa fé católica, da nossa santa religião, para entrarmos com o coração cheio de arrependimento, de contrição, nos grandes mistérios da Semana Santa, a Semana Maior para nós católicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.